A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, antes de nós começar esse vídeo, o tema deste vídeo que já está no título do vídeo, eu quero pedir para a querida Irmandade, os ouvintes, inscritos, apreciadores da obra de Deus, quero pedir encarecidamente para todos vocês que Deus abençoe a todos vocês, porque o último vídeo que eu coloquei de falecimento da minha família, minha sogra, mãe da minha esposa, o qual comoveu a família, comoveu a Irmandade, ninguém esperava. Serva de Deus, estava doentinha, mas tinha ânimo para tudo. E a gente sempre acha que na nossa família não vai acontecer. Mas Deus, que é tão bondoso e avisa, quando vai recolher o seu servo, recolheu a irmã, minha sogra. Mas eu vi o carinho da querida Irmandade, irmãos. Santo Deus. Muitos sentimentos me mandaram, pedidos, meu sentimento, irmão Paulo, vamos orar pelo irmão, pela sua família. Irmãos, não tenho palavras para agradecer o carinho que a querida Irmandade, queridos inscritos, até pessoas que não são da igreja, mandou, irmãos, mensagem. Deus abençoe vocês todos, irmãos. Deus abençoe mesmo. Irmãos, o que nós vamos abordar hoje, que está no título aí. Teve uma irmã que me perguntou assim: irmão Paulo, eu estava vendo um canal e neste canal a pessoa falava que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Irmão, e me deixou em dúvida, por que eles falam assim? Que a congregação cristã no Brasil é uma seita. Sendo, irmão Paulo, em que eu sou da congregação e nunca tive dúvida nenhuma que dentro da congregação ali nós sentimos Deus. Nós sentimos Deus. E tudo que é feito ali é tudo feito na ordem, na decência, na disciplina, no amor. Eu sinto Deus ali dentro, irmão Paulo. Mas por que, irmão Paulo, falam que a congregação cristã no Brasil é uma seita? Irmãos, eu fiquei segurando esta resposta um bom tempo. Falei, eu não vou falar agora. Porque se eu for falar, porque eu sou da congregação, o meu canal é pró-CCB, o meu canal já é o CCB Sem Reforma, já diz tudo. CCB Sem Reforma não quer reforma nenhuma, porque não precisa reformar a igreja, não precisa reformar ninguém, homem nem mulher, porque ali já tem é o que basta para todos, que é Deus, que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse sim, ele tem poder de reformar cada coração, Irmãos, e olha só, eu estava navegando pelo YouTube, e eu falei assim, eu preciso procurar alguém, achar alguém que fala essa parte. Eu preciso, porque alguém que não seja da congregação, irmãos, e esse alguém, ou que seja teólogo, ou que seja algum centro de pesquisa sobre religião, que só fale só da congregação. Porque se eu pegar alguém aqui no YouTube que só fala da congregação, só de uma igreja, o que ele vai falar? Se é o que elogia, vai falar bem da congregação. Porque esse daí foi ex-membro, deixou de falar da congregação. E se eu pegar um que é contra a congregação, ele não vai falar bem da congregação, Ele vai criticar a congregação. Aí eu teria que pegar um vídeo de alguém que não critica e nem elogia. Ele simplesmente diz o que ele acha sobre o termo que eu estou falando aí, que é o termo seita, Aí eu achei um canal que diz a este respeito. Veja só, é o ICP,
Instituto Cristão de Pesquisa. Vamos ver o que eles falam a respeito da congregação. Eles falam do adventista, fala do espírita, né? Que ele acha que é uma seita. Mas quando chega na congregação, ele vai tirar a conclusão da congregação com o adventista e com os espíritas, né? E ele fala do espírita, fala do adventista e fala da congregação. Eu achei, quando vi esse vídeo, que ele iria falar ao contrário. Porque não tem que falar ao contrário. Porque veja bem o que ele encontrou no ponto de doutrina da congregação. Olha só. A pergunta de hoje foi Marisa Rodrigues de Almeida, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela pergunta: por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Então, professor. Muito obrigado, Marisa, pela sua pergunta. Então, por que o ICP não considera a Congregação Cristã no Brasil uma seita? Veja bem, você olha pelo YouTube aí direto, canais de crítico, não crítico, pessoas que dão a sua opinião, né? A maioria, irmãos, fala que a Congregação Cristã no Brasil é uma seita. Mas o que eu ouvi, o pastor, né? O nome dele aqui é o Antônio Fonseca, ele deve ser professor também, né? De teologia, logicamente. Quando a gente vê um teólogo em um centro de pesquisa, né? Quando a gente vê um teólogo, ele analisa todas as denominações, todas as religiões e vê a doutrina de cada uma. E olha só como ele chegou numa conclusão em que a Congregação Cristã no Brasil não é uma seita. Ele falou dos adventistas, falou dos espíritas, que eu convivi com esse patrão que era espírita, certamente uma pessoa muito boa, muito educada, uma pessoa que tinha um coração bom, queria ver o bem de todos, não é o contrário que muita gente fala, né? Só que a religião dele era espírita e era totalmente ao contrário da nossa doutrina, né? Ele até falava que a doutrina dos evangélicos, ele pegava os evangélicos, o que ele não aceitava era algumas passagens na Bíblia, o que continha na Bíblia que deixava muito a desejar. Ele até citava aquela parte: mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus, né? No reino dos céus. Isso que os espíritas não aceitam, que a maioria de alguns espíritas tem bens materiais, né? Tem bastante dinheiro, são bem de vida, melhor dizendo. E às vezes quando a pessoa tem muitas posses, eles vão ler a Bíblia e não aceitam essa parte. Só que eles entendem por outro lado, que é a riqueza mesmo da terra. Ah, mas o camelo entrar no fundo de uma agulha, como pode você costurar uma agulha de costura e um camelo enorme? Só que eles não sabem que a agulha que eles usam para o camelo é outro. Uns falam que era tipo uma passagem que tinha para se passar ali, segundo fala em Jerusalém, né? Outros falam que esta agulha que fala é onde o coxo, onde os camelos dormiam, né? Que era um buraco que eles tinham que se agachar para passar e ficar dentro da cabana onde eles dormiam, né? São várias coisas. Essa agulha em que fala é daquele tempo, não é do nosso tempo. E muitos não entendem, não interpretam direito a Bíblia, né? E este pastor, teólogo, professor, é difícil a gente ouvir de um teólogo assim, analisar bem. Ele analisou os espíritas, os adventistas. Quando chegou na Congregação Cristã no Brasil, ele falou que não considera uma seita. E mediante a confissão de fé em que nós temos, ele leu e explicou por que ele não considera uma seita. Vamos ver junto, irmãos? Vamos ver.
Vamos para a resposta. Por que a nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, não considera a congregação cristã no Brasil como uma seita? Bem, eu já tenho ensinado aqui, Marisa, em outras aulas, uma técnica que nos ajuda a identificar uma seita. Esta técnica, quem trouxe para a nossa instituição foi o Dr. Walter Marty, foi quem fundou o ICP no Brasil. Ele foi considerado o maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor, mas nos trouxe esse ensinamento muito importante, esta didática. Então ele nos ensinou a identificar uma seita por meio das 4 operações básicas da matemática. Ele disse que eles analisam, né? Eles têm uma tática em que eles analisam se a igreja é uma seita, se a instituição é uma seita, com esse método da matemática, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Realmente eles usam a matemática para verificar se a instituição é uma seita. Olha só o que ele fala sobre esta parte da matemática, esse método em que eles têm de saber se é ou não é. Vamos ouvir junto. Operações básicas da matemática, nós conseguimos olhar para qualquer grupo religioso e saber se é uma igreja verdadeira, uma igreja do Deus vivo ou se é uma seita. Então nós vamos testar agora a congregação cristã no Brasil com esta técnica. Então, primeiro, a adição. Marisa, é uma característica das seitas acrescentar algo à palavra de Deus. Por exemplo, por que o ICP classifica o adventismo como uma seita? Porque para os adventistas, os escritos da profetisa Ellen G. White têm o mesmo valor que as escrituras. Eles consideram os escritos da Ellen G. White como canônicos, como inspirados por Deus. Por isso... É assim, eles não usam só a Bíblia. Eles usam outros meios, né? Eles consideram a mesma coisa que a Bíblia. Quer dizer, tem um livro auxiliar. Ele vai falar dos espíritas. Os espíritas também têm um livro do Allan Kardec. E, olha só, e o livro do Allan Kardec, eles falam do que está contido na Bíblia, não aceita do que está contido na Bíblia, né? Diz que os evangélicos fazem lavagem cerebral com algumas partes da Bíblia, entre em parafuso, só que os espíritas, quando vão fazer os livros deles, inspirado por Allan Kardec, eles mencionam partes da Bíblia. Foi essa uma vez uma pergunta que eu fiz para o meu ex-patrão, que eu trabalhava com ele, o porquê ele desprezava a Bíblia, não achava que Jesus Cristo era filho de Deus. Para eles era um homem qualquer, um homem como nós mesmos, né? Tanto que tem muitos artistas aí, espíritas, que falam com falta de respeito, aquele cara lá de cima, né? Eles não têm como o Supremo Deus, o poderoso, né? Que rege todas as nações. O que acontece é isso, é que quando pega uma seita, sempre há, juntamente com Deus, alguém ali junto. Eles seguem praticamente a 2 senhores. Tem a Bíblia e tem outro livro de alta ajuda, como diz, né? Vamos ouvir direito aí, para vocês entenderem direito. Vamos lá. Isso que nós consideramos uma seita. Veja o Espiritismo. Embora os espíritas também citam textos da Bíblia, mas eles seguem os escritos do Evangelho segundo escreveu Allan Kardec, onde ele ensina a prática da necromancia, que é consultar quem já morreu. Consultar os espíritos. Segundo eles, diz
os espíritas, que eles auxiliam, os espíritos quando descem, os espíritos chegam, segundo, né? Um espírito chega faltando uma perna, como eles dizem, né? O espírito fala, ó, me falta uma perna, olha, eu estou cheio de sangue. Os espíritos conversando com eles, e eles auxiliam o espírito numa dimensão, né? Para que os espíritos trabalhem em prol, né? Segundo eles, que nós, quando morremos, nós não descansamos, e sim temos que progredir, né? Mais ou menos assim que eles acham. Vamos ouvir aqui o pastor falar mais sobre isso. Ensina também a reencarnação. Isso. E a Bíblia nos ensina a ressurreição. E também nos proíbe consultar quem já deixou este corpo. Não há esta possibilidade de consultar os mortos. Por isso é classificado como seita. Agora vamos ver a congregação. Agora vamos ver a congregação. Ele explicou sobre os adventistas, né? Que compara igual a Bíblia com os escritos deles, né? E citou os espíritas, que tem a reencarnação, conversar com os espíritos, e tem ainda mais o Allan Kardec, que uma vez foi me perguntado, eu perguntei, em quem você acha que tem mais poder? Deus, Jesus Cristo ou Allan Kardec? Eu fui diretamente no Filho, né? Jesus Cristo. A pessoa espírita disse assim para mim, Allan Kardec. Aí eu perguntei para a pessoa, Allan Kardec, aonde ele está agora? A pessoa falou assim, tem até o túmulo dele, tá lá. O túmulo lá tá lá ainda, os restos mortais. Eu falei, tem, eu te mostro. Não acredita? Eu falei, não estou desacreditando. Agora você me fala onde estão os restos mortais de Jesus Cristo. Para onde foi os restos mortais de Jesus Cristo? Logicamente, com os espíritas, com todo respeito, né? Cada um segue a sua fé, né? Não estamos criticando, né? Fé de ninguém aqui, irmão. Não estamos falando mal de religião nenhuma. Eu achei, assim, o Instituto ICP, né? Que analisou e falou que nós sempre iríamos falar. Como nós somos da congregação, ficamos meio... porque é da congregação, ele vai sempre defender a congregação, porque ele é de lá. Mas só que, irmãos, é tão bom, tão gostoso a gente achar pessoas assim como esse pastor, que é coerente, irmãos. Com certeza, se ele achasse algo que deixasse alguma dúvida, ele iria falar que a congregação é uma seita. Com certeza. Que ali ele está sendo sincero, o que ele acha, né? As pesquisas que ele fez, com certeza ele está falando porque ele pesquisou. Ele não está falando porque ele acha, né? É tão bom quando a gente acha alguém assim, irmãos, que fala o que todos querem ouvir, os que também não querem ouvir, tem que ouvir. Uma pessoa de fora, digo de fora, que não é da congregação falar isso, né, irmãos? E com respeito a todas as denominações, não estamos aqui para falar mal de nenhuma, mas sim estou analisando junto com este pastor, né? E quando eu falei de Jesus Cristo, a pessoa espírita disse, mas eu não acredito na Bíblia. Quer dizer, não adianta nem você, no caso de nós assim, não vamos debater, né? Eu nunca debato com ninguém. Debater, não debato. Cada um tem sua fé, tem sua opinião, tem a sua verdade, né? Eu não debato com ninguém. Mas a pessoa falou, a Bíblia para mim é um livro qualquer e para mim um livro do Allan Kardec. Então tá bom. Vamos ver que esse pastor, o senhor irmão Antônio Fonseca, vai falar, irmão e professor, né? Vamos ver o que ele vai falar sobre a congregação. Sempre quando nós pesquisamos um movimento religioso, a nossa congregação. Sempre quando nós pesquisamos um movimento religioso, a nossa instituição observa a confissão de fé, o cremos da instituição.
E nós temos aqui no ICP a confissão de fé da congregação. Então, voltando na primeira operação da matemática, a adição. Vamos ver o que a congregação cristã, o que a confissão de fé do movimento ensina sobre a Bíblia. Eu tenho aqui, e vou pôr na tela, um dos itens da confissão de fé da congregação. Olha que importante. Nós cremos na inteira Bíblia É o Sagrada. primeiro item. Nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamos-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí eles fazem algumas citações. Então veja, a congregação cristã no Brasil não acrescenta nada à palavra de Deus. Ela tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Portanto, passou no primeiro teste, a adição. Adição. Mas tem ainda mais 3 operações. Tem a subtração, a multiplicação e a divisão. Então vamos para a subtração. Passou no primeiro teste. Vamos para a subtração. Olha só, subtração. Veja, por exemplo, as testemunhas de Jeová. Elas subtraem algo de Jesus. Para a testemunha de Jeová, Marisa, Jesus é um Deus com letra minúscula, um Deus de segunda categoria. Para a maçonaria, Jesus é apenas um líder religioso, não é considerado como Deus verdadeiro. Agora, será que a congregação cristã subtrai algo da pessoa de Jesus? Vamos ver o que diz a confissão de fé do movimento? Vamos ver o que diz aqui a confissão de fé. Nós cremos que há um só Deus, vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, Criador de todas as coisas, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí traz aqui algumas referências. Veja o terceiro artigo. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, 2 naturezas, a divina e a humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Tá vendo, Marisa? Então a congregação cristã no Brasil aceita Jesus Cristo como Deus verdadeiro, defende a doutrina da Santíssima Trindade, doutrina negada pelas seitas. Então, a congregação cristã no Brasil passou pelo segundo teste, a subtração. Agora, vamos para o terceiro elemento da matemática, a terceira operação básica da matemática, a multiplicação. É característica, Marisa, das seitas acrescentar algo à salvação, multiplicar, colocar mais elementos para que a pessoa seja salva. Veja, por exemplo, o caso dos adventistas. Para conseguir a salvação no adventismo depende da guarda do sábado. Então depende de obra. Veja as testemunhas de Jeová. Para conseguir um dia habitar no paraíso na terra, depende de obra. Por isso que a testemunha de Jeová vai de casa em casa levando a sua literatura. Porque ela acha que para conseguir a salvação depende disso. Isso mesmo, irmãos. Eles vão lá e eles... pessoas muito educadas, já falei aqui no canal, já fiz até vídeo sobre eles. São pessoas educadas, pessoas que entendem sobre a Bíblia. E o argumento deles é que o nosso reinado, o nosso reino será aqui embaixo. Não haverá destruição de fogo, né? E para eles obter isso, eles têm que ir em casa trabalhar desta forma,
né? Para que eles obtenham esse bem, né? Agora vamos ver a congregação, o que ele vai falar. Veja os espíritas novamente. Por que os espíritas realizam obras? Porque acreditam que realizando obras na reencarnação nascerão novamente, sempre melhorando, até chegar à condição de iluminado. Então, olha só, essa parte dos espíritas foi perguntado com uma pessoa espírita. Ela era bem de vida e perguntaram para ela assim: o porquê ela fazia caridade, dava cesta básica, dava agasalho, dava um monte de coisa. Ela falou: porque nós temos que fazer o bem aqui na Terra, para nós, quando desencarnar, ser melhorado no espírito, né? Que nós vamos ainda ter a fase de trabalhar, né? Porque sempre a gente está progredindo. Eles falam espiritualmente, né? Em espírito, né? Por isso que eles ajudam. Eles fazem o bem material aqui na Terra. O bem material. Eles acham que com bem material já soluciona esse problema. Vamos ver agora. Para as seitas, não depende só de Jesus para ser salvo. Depende também das obras. Mas vamos ver o que ensina congregação. O cremos da congregação. Vamos lá. A confissão de fé da congregação cristã no Brasil. Vamos lá. O 5º artigo. Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebem pela fé em Jesus Cristo, que pelos nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Os que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Jesus Cristo, para nós, foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha que salvação, redenção, tá vendo? Aí eles trazem citações bíblicas. Então, Marisa, a salvação na congregação, nesta denominação, também é pela graça, é pela fé em Cristo Jesus, não é pelas obras. Então veja, a congregação passou no 3º teste. Agora falta só mais uma operação, a divisão. As seitas querem o monopólio da salvação, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. É o caso dos adventistas, porque eles acham que só lá tem salvação. Você sabia que as ensinam que só lá a pessoa consegue alcançar? Também ensinam que o mormonismo é a mesma coisa, Marisa. Só consegue a salvação quem é mormon, ou seja, monopolizam a salvação. Peraí, eu achava que era só a congregação que falavam aí que ela se achava única, que só se salvava nela, né? Vê que o pastor aí analisou em outras igrejas também, né? Pensei que era só da congregação que falava, que a congregação se acha que é a única que salva. Vocês ouviram que o pastor analisou em outras denominações, né? Vamos ver. Será que a congregação ensina isso? Tem o monopólio da salvação? Vamos ver o que ensina a confissão de fé da congregação. O 4. Nós cremos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra feita carne, havendo assumido uma natureza humana no ventre de Maria Virgem, possuindo ele, por conseguinte, duas naturezas, divina e humana. Por isso é chamado verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e é o único Salvador. Olha aqui, o único Salvador, pois sofreu a morte pela culpa de todos os homens. Olha as referências aqui. Então, entendeu, Marisa, porque a nossa instituição não classifica a congregação cristã no Brasil como uma seita? Por quê? Porque as suas doutrinas estão em conformidade com a palavra de Deus. Mas eu sei que daí vem aquele comentário, Marisa. Ah, mas eu conversei com o irmão da congregação e ele falou isso, falou aquilo. Mas isso acontece também em outros movimentos, Marisa.
Por exemplo, as Assembleias de Deus. Eu cresci lá. Houve um tempo que os membros confundiam costume com doutrina. Por exemplo, a proibição de ter televisão. Já houve isso na Assembleia de Deus, mas não está no estatuto da denominação. Isso não consta na confissão de fé. Quer ver uma outra coisa? A questão do dízimos e ofertas. As igrejas evangélicas brasileiras, a maioria, tem por tradição dizimar. A congregação tem por tradição ofertar. E aí? Não tem problema, porque não é uma doutrina fundamental do cristianismo. Não consta no cremos nem dos batistas, nem dos metodistas, nem dos presbiterianos, nem dos assembleianos. Nenhum movimento ortodoxo histórico consta na confissão de fé esta prática, porque é uma tradição. Então, se a denominação tem por tradição dizimar, outra denominação tem por tradição só ofertar, não tem problema, porque isso não tem nada a ver com salvação. Então, irmão... Entendeu, Marisa? Então, sempre quando nós vamos observar o movimento religioso, nós precisamos ver o documento oficial do movimento, nós precisamos ver a confissão de fé do movimento. E ela tem este estatuto, um estatuto genuinamente bíblico. Por isso que a congregação não é uma seita, é uma igreja que serve a Deus, como muitas outras denominações. Portanto, Marisa, se você faz parte do movimento, continue lá servindo a Deus. Se Deus te chamou lá, continue lá. Continue. Lá, com certeza, você será bem alimentada com o ensino da genuína, da poderosa Palavra de Deus. Bom, Marisa, Deus abençoe sua vida. É com você, já. Nosso irmão Antônio Fonseca, ele é pastor e teólogo, professor, né? Nada mais é justo, né? Nós ouvir aí pessoas que estão aí estudando as religiões, as crenças, né? E ele afirmou que o Instituto Cristão, né? Eles não consideram a congregação como uma seita, mas eles não falaram, nós não consideramos. Não, ele diz que não considera e provou por que não considera. E mencionou outras denominações, né, que são ao contrário da doutrina e o cremos, né? E ele usou os 4 pontos da matemática aí para verificar se uma igreja, se uma denominação é seita ou não. Então, irmãos, fica esse vídeo aí em resposta para esta irmã, que essa irmã fez uma pergunta e estava na dúvida, né? E graças a Deus nós encontramos alguém aí que não fosse da própria denominação para responder esta parte. E creio, irmão, irmã, inscritos do canal, tá aberto os comentários para que vocês também possam comentar a este respeito. E creio que foi uma resposta muito bem dada. Fico feliz em ouvir estas partes. Ele mencionou, não é Congregação do Brasil. Ele foi o único teólogo, pastor, que com muita coerência e muito respeito, ele fez esse vídeo, né? Fez esse vídeo explicando esta parte. Creio que ele não ofendeu igreja nenhuma. Ele só explicou o que ele acha de cada uma. Tá bom? Deus abençoe a todos que ouviram esse vídeo explicativo sobre a congregação, a CCB. E Deus abençoe ao nosso irmão Antônio Fonseca de ter feito esta entrevista. Foi a Marisa, né, que fez a pergunta para ele. Ele mesmo respondeu,
né? Que foi um vídeo que eles fizeram falando sobre a congregação cristã no Brasil. Ficamos felizes, irmão. Pelo menos Deus usou de uma pessoa para falar a verdade. Bom, fiquem todos na santa paz de Deus. Os comentários estão abertos, porque o canal é nosso, irmão. O canal é nosso. O canal da família cristã, dos apreciadores da obra de Deus, almas testemunhadas, irmãos de outras denominações. Fique à vontade em comentar. Fiquem com Deus. Eu saúdo a todos com a santa paz de Deus no grato amor do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.